Salve geral, voltamos. Então, a gente entendeu um pouquinho o que era beat, né? Entendeu o que é o instrumental de um rap. A gente mexeu um pouquinho no programa também. E agora nós vamos para a parte da letra, né? É a poesia dentro do rap, ritmo e poesia. Então, o que é a poesia, o que é essa letra, esse texto, as palavras dentro de uma composição musical do rap. Primeiro, a gente vai falar então hoje poesia barra poema, certo, juventudes? Por que poesia, poema? Vamos entender. O que é poesia, galera? No dicionário, a descrição de poesia é tudo aquilo ligado à arte ou outras manifestações que te dão alguma sensação, que te causam emoção, sentimentos, que mexem com os seus sentimentos. Então pode ser um sentimento de alegria, um sentimento de amor, um sentimento de tristeza, um sentimento de revolta, tudo isso é poesia. Então tudo aquilo e outras questões não ligadas à arte também, que pode ser considerado como algo poético. Tudo que a gente fala que é poético é que te causou alguma sensação, alguma emoção. Vamos supor sobre isso, não sei se vocês fazem isso assim, mas eu ainda faço na minha vida, que às vezes você já deitou num lugar assim, ficou viajando nas nuvens, olhando para as nuvens, dando forma para as nuvens. Isso é uma sensação poética, isso é poesia, ficar dando formas às nuvens. Outra coisa que pode ser considerada é quando você olha para um quadro ou uma imagem de grafite, ela te passa uma sensação, isso é poesia. Escutar uma música é poesia porque ela te passa uma sensação. Então, poesia é tudo aquilo que te dá sensação, que te causa emoções, mexem com seus sentimentos e emoções, certo? Dentro da poesia, a palavra, o texto escrito ou cantado no rap, ele é o poema, que é a parte da poesia que se trabalha com palavras, certo? Então deu para entender isso aí, juventudes? Que doido, né? É importante a gente entender essas diferenças assim. E aí existem aquelas poesias, então vamos colocar aqui, poesia é tudo que mexe com emoções. E poema é o texto dentro da poesia, correto? Aí você tem o texto, é o poema, você tem a música, você tem os grafites, os quadros, as pinturas, que é outra forma de poesia, tudo isso. Então a gente compreendendo isso aqui, existem outros tipos e aí existem inúmeros tipos de poemas, né? De formas literárias. Uma delas, e aí que se enquadra o rap, é o que a gente chama de poesia marginal. E aí quando eu pergunto para vocês o que é poesia marginal, o que vocês acham que é assim? De estralo, assim, poesia marginal, o que vocês acham que fala? A maior parte das pessoas, elas falam que é uma coisa que está falando sobre crime, sobre realidade, sobre tristeza, sobre drogas, sobre esse processo também. Mas existem outras poesias que não são consideradas marginais e que falam disso também, né? É bom a gente perceber isso.
Mas por que a gente fala? Porque poesia marginal é onde está enquadrado o rap. E aí, essa palavra marginal aqui, quando se fala disso, a galera associa poesia marginal com crime. Por quê? Porque essa palavra aqui é a margem, significa é algo que está à margem, assim, sabe? E aí, o que é essa à margem? Quando se fala marginal é porque alguns lugares, algumas emissoras de televisão falam o marginal. Por que essa pessoa é marginal? Porque ela está à margem da lei, ela cometeu um crime, ela está à margem da lei, ela é marginal, certo? Dentro da poesia marginal, vamos exemplificar para ficar melhor ainda. Vamos supor que isso aqui é uma folha de caderno, certo? E aí você tem uma folha de caderno, e aí toda folha de caderno você faz à margem, né? Você vai fazer um trabalho de escola, você vai escrever, você tem a margem e tem essa borda, essa coisa que está aqui. Antigamente, as pessoas consideravam que poesia era só o que estava dentro dessa margem, então existia um jeito de se escrever para que se fosse considerado poesia, poema, certo? E as outras coisas não eram consideradas poesia. E aí só que estava aqui, bonitinho e tal, era considerado poesia. E tudo que estava fora dessas regras aqui, impostas pela Academia Brasileira de Letras, não era considerado textos poéticos, não era considerado poemas. Mas existiam N coisas, né? O rap e outras questões que também podia ser poesia, só porque não estava aqui, vou supor dentro dessas regras aqui, um soneto. Um soneto tem algumas regras para você escrever um soneto, assim, tem que ter tantas sílabas em tal verso, tantas sílabas em tal verso, tantas sílabas em tal verso, para se construir, entendeu? E aí colocava essas regras e não consideravam. E aí chegou uma galera que pegou e falou, opa, peraí, mas e essa galera que está fazendo aqui do lado de fora, que constrói e que faz, mas não necessariamente dentro dessas regras. Essa galera também faz poesia. E aí a gente pode pensar na Sérgio Vaz, na Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Racionais MC. Essa galera, ela não era considerada escritora. E aí, só para vocês terem ideia, Cartola, galera, para quem é do samba, gosta de samba, Cartola, não sei se já escutaram, mas vale a pena, pesquisem aí, Cartola. O Cartola foi um dos maiores sambistas do Brasil. E vocês sabiam que o Cartola tocava muito bem violão e escrevia suas músicas. O Cartola era analfabeto. Mas antigamente, para ser considerado poeta e fazer poesia, fazer poema, você não podia ser analfabeto. E aí como é que o Cartola criou um monte de músicas poéticas e ele não era considerado poeta porque ele era analfabeto, ele não sabia ler e escrever, mas sabia tocar violão, sabia falar, e aí ele ia construir esse processo das suas poesias. E aí essas outras pessoas também. Eu falei da Carolina Maria de Jesus. Para quem vai fazer faculdade, o livro Quarto de Despejos é obrigatório para que você consiga fazer vestibular em várias universidades do Brasil. O livro Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. E aí, a Carolina Maria de Jesus era semi-analfabeta, ela sabia ler e escrever pouco, mas não teve formação, senão ela era semi-analfabeta. E esse livro dela, ela morava numa favela de São Paulo e ela chegava todo dia em casa. Ela era catadora de material reciclável no lixão de São Paulo e morava numa favela ao lado. Ela chegava em casa. Hoje tem voltado essa questão que algumas padarias estão vendendo pão naquele saquinho de papel. Antigamente não existia sacola de plástico, galera.
ligado? Era tudo saquinho de papel que você levava. E aí, ela pegava esse saquinho de papel, levava para casa, juntava, e para ela estava escrevendo um diário da vida dela, contando. Um dia, uma mulher foi até o lugar onde ela morava, uma jornalista foi até lá, e viu esses escritos, esse diário dela. E aí falou que era um texto poético, chamou ela para lançar. E aí se lançou o livro Quarto de Despejo dela, da Carolina de Jesus. E ela era semi-analfabeta. Por algumas regras dentro dessa margem do que podia ser poesia ou não, ela não era considerada poeta. Por isso que algumas pessoas vieram e falaram que o que está fora da margem também poderia ser poesia. E assim o rap está muito bem dentro disso, sabe? Dentro desse processo de poesia marginal que ele está ali. Outro livro agora, livro e CD, você pode escutar em vez de ler o livro. O Sobrevivendo no Inferno do Racionais, que ele agora é material de estudo para o vestibular da Unicamp. Assim, então, se você quiser passar lá na prova de português, de literatura, você vai ter que escutar esse CD para entender esse processo. E aí essa galera foi fazendo isso. Então, essa poesia marginal, quando a gente fala de marginal, é porque estava fora da margem dos parâmetros daquilo que a galera falava que podia ser ou não poesia. E aí, como poesia é algo que mexe com as emoções, não necessariamente dentro da poesia marginal vai ser aquela poesia bonitinha, que fala de amor, né? Que todo mundo quer escrever para ficar aí para a pessoa que ama. Não necessariamente, ela vai mexer com emoções. E quando se mexe com emoções, a gente falou, pode ser uma emoção que te causa tristeza, que te está deixando triste naquele momento, é uma emoção que está deixando com raiva, é uma emoção que está deixando com revolta, é uma emoção que está deixando alegre. Então, esse tipo de sentimento, na hora que se coloca, dentro do rap, a galera traz algumas coisas, algumas letras, não é de apologia ao crime, não é de apologia a esse negócio, mas é para te causar uma sensação desse sentimento que é de várias coisas que acontecem no Brasil afora, nas cidades. Assim. Então, é uma descrição, quando se fala isso, é para te causar algum sentimento, alguma reflexão, alguma emoção que ela possa te tocar. Esse é o processo da poesia marginal, certo? E existe, dentro da poesia, dentro do poema, existem poemas que vão ter o processo de palavras que vão rimar uma com a outra e poesias que não vão ter rima, por exemplo, mas ainda assim vão ser poemas. Vamos ver aqui uma poesia que não tem rima, mas que é poesia. Uma do Sérgio Vaz chama A Vida é Louca, que ela é assim, ó. Esses dias, tinha um moleque na quebrada, carregando na mão uma arma de quase 400 páginas. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia, um cara sem Nike no pé, indo pro trampo com os olhos vermelhos de tanto ler no busão. Uns tiozinhos, umas tiazinhas, enchendo a cara no sarau, depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os da Atenas. A vida não é mesmo louca? Poeta Sérgio Vaz. Certo, galera? Então é isso, assim, viu? Que não tem rima nessa poesia, se você for perceber, e agora a gente vai entender melhor uma com rima, porque às vezes a gente pensa muito isso, né? Quando se fala poesia, tá rimando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Você sempre lembra de rima, né? Quando fala de poesia, poema, esse negócio é algo que tá rimando, né? É uma clássica que todo mundo sabe que rima, né? Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Olha só, e aí vocês viram que eu falei espalha rama, né?
E aí todo mundo, eu sempre achei que na primeira vez que eu li esse meu negócio, eu sempre falei espalhama pelo chão. E aí depois um dia fui ver que é espalha-rama. Ai, que viagem esse trem, né? Eu mesmo declamava a poesia errado. Aí só pra vocês verem. E aí é isso é rima, né? Quando você pega, põe a mão no coração junto com espalhama pelo chão, viu? Rima é uma sequência que dá uma sonância que são parecidas. Isso é quando rima. Quer ver? Vamos pensar agora dentro do rap, uma letra que rima assim, que você vai perceber. O que é e o que é, clara e salgada, cabem em um olho, pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser casada por vermes imundanas e espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer, e eu que me julguei forte, e eu que me senti, serei o fraco quando outras delas virem, se o barato é louco, que o processo é lento no momento, deixa eu caminhar contra o vento, o que adianta eu ser durão e meu coração ser vulnerável, o vento não, ele é suave, mas é frio e implacável, é quente, borrou a letra triste do poeta, sol correu no rosto pardo do profeta, verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, esse é o seu B.O. pra eternidade, diz como ele não chora, tá bom, falou, não vai pra culpa irmão, ai, Jesus chorou. Todo mundo começa a cantar, é uma viagem. Viu? Isso é rimar. E o que é esse processo de rimar quando a gente está falando, né? É essa construção que você vai soando, criando frases, e nessas frases as palavras vão juntando uma com a outra e dá essa sonância igual, dá essa rima, né? Rimas são quando você junta palavras que têm uma sonância parecida. Tem essa sonância parecida, essa parada, né? Tipo, ão com ão, né? E isso é que constrói as rimas, esse processo. Aí, quando a gente fala de verso dentro da poesia, é quando você consegue construir frases que as palavras vão tendo palavras no final ou no começo dela, que vai ter essa sonância parecida, essa sonância igual, né? Que a gente falou, vamos aí, nada batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão, mamãezinha quando dorme põe a mão no coração, viu? Chão e coração são duas palavras que têm essa sonância muito parecida, e aí quando você coloca nas frases, você formou essa rima, você fez um verso que ele rima, quando você junta frases, que essas frases vão ter palavras que têm sonâncias parecidas. E aí dá essa sensação de igualdade, de uniformidade, né? Que é doido pra caramba, é só você ver. E é isso, né? É isso que é um verso. Aí, a única diferença dessas poesias, aqui a gente começou a falar, não está tanto dentro do rap, porque cada poesia, você lembra que na aula a gente falou de pulsação, de tempo, de cadência, que tem música que ela vai te dar um tempo esse processo. Dentro da poesia declamada, ela sem estar dentro do rap, ela tem um tempo dela, cada poeta tem um tempo de declamação. Então tem hora que o poeta vai falar bem rápido, mas tem hora que ele vai falar mais suave, mais rastejado, e ele não tem essa marcação, ele cria durante todo o processo. Dentro do rap só existe uma coisinha, você tem a métrica do tempo, métrica. E essa métrica do tempo do rap, a batida contando,
Você precisa formular de modo que a sua poesia encaixe dentro daquele tempo. Então você precisa encaixar, que é a diferença da poesia falada ou escrita para a poesia ritmada dentro do rap, né? A gente falou que rap é uma sigla que significa ritmo e poesia. Então a diferença da poesia falada ou escrita, ela vai ter o seu próprio tempo. Então você vai criar um tempo assim. E tem a poesia dentro do rap, ela tem esse tempo que marca, que é para você marcar esse tempo de volta. Ela está dentro de uma música instrumental e aí você tem que acompanhar essa música, esse tempo da música, né? Esse processo. Porque senão fica estranho você escutar. Você já escutou alguma música em que o tempo não está batendo, você está parecendo, ó, esse cara não está cantando no tempo certo, tem alguma coisa que está fora, e aí o toque não está igual, a pessoa está tocando instrumento e a pessoa está cantando, parece que está tudo embolado. É quando não se trabalha esse ritmo junto, sabe? Então a poesia, o rap, as letras de rap, elas trabalham dentro desse tempo, dentro do compasso, dentro do ritmo da música. E é isso que traz o rap, né? E aí, para se construir o rap, são várias coisas, elementos que a gente pode usar, mas elas vão estar dentro do rap. Você tem aquele, e aí são 3 tipos de rap, de poesia ritmada, poesia rítmica, ritmo e poesia que você pode fazer. A primeira que a gente conhece é o rap mesmo, esse rap calculado, essa coisa que é isso, né? Você tem um beat, você começa a escrever em cima desse beat para depois gravar a música e você criou um rap. E tem uma que a gente chama que é o freestyle, um estilo livre. E aí, nos Estados Unidos eu vou falar estilo livre porque freestyle é isso, é estilo livre. Existem 2 tipos de estilo livre. Existe o estilo livre, que é eu escrevi um poema, eu escrevi uma letra, e qualquer beat que tocar, qualquer batida que tocar, instrumental que tocar, eu vou conseguir colocar minha letra dentro dela. Isso é um tipo de freestyle, certo? É um tipo de estilo livre. E existe o estilo livre de improviso, ou para eles nos Estados Unidos, o freestyle top the head, freestyle direto da cabeça. Aqui pra gente é a rima de improviso. O que é rima de improviso? É quando coloca um beat para bater, para tocar, e aí esse ritmo tá tocando e você vai fazendo rimas falando de coisas naquele momento. Você cria a rima na hora, não é uma rima que você já está pronta há algum tempo, você está criando ela na hora. E muitas vezes com um tema, a gente coloca um tema nesse processo, e aí você cria. Essa é a ideia de rima de improviso quando você está fazendo. Então, são coisas que estão ali e você começa a fazer as rimas. Outra coisinha, galera, dentro da rima de improviso, você pode jogar temas, mas quase todas as letras de rap tem um tema, sabe? Sempre que você escutar a música, ela está falando de alguma coisa, ela tem algum tema por trás dela que está te falando. Então, não necessariamente. E existem, dentro da rima de improviso, as batalhas, que é que a gente falou daquela época, né? Tudo é batalha, porque tem esse processo da cultura hip hop de gangues, desse negócio. E aí você tem as batalhas de rima, e aí algumas batalhas de rima, a galera fala que é a de sangue. Quando você faz rima de improviso atacando a outra pessoa, né? Você está competindo com a outra pessoa para ver quem faz mais rimas. E a de sangue é uma que você está competindo falando da outra pessoa.
O que acontece nesse processo da rima de sangue? Não é um processo, existe uma história que a galera conta, não sei se já ouviu falar, chama a Roda dos 12. O que é essa Roda dos 12? Na época da escravização dos povos africanos, existiam as pessoas escravizadas, africanos escravizados, chegavam até o lugar e aí iam ser vendidos. Só que ficava a galera que era considerada que era mais doente, estava com alguma doença, ou era considerada fraca, ou não gostava, e aí essa galera ficava sem ser comprada. E no final das compras do dia, os europeus, o que eles faziam? Eles juntavam essas 12 pessoas, era um pacotão de pessoas, 12 pessoas, e vendiam essas pessoas juntas porque eram aquelas que não tinham sido compradas durante o dia. E aí quando a galera ia embora, amarravam eles, acorrentavam, eles estavam sendo levados para as fazendas para trabalhar, eles iam fazendo rimas. Só que o que eles faziam rimas? Eles iam falando um do outro, e aí se achava que estava falando, que era tipo assim, sua mãe é tão, não sei o que lá, que parece. E aí parecia que eles estavam ofendendo o cara da frente, porque o cara da frente estava aguentando por ele e respondia para ele em rima. Era um processo de improvisação. Mas o segredo disso aí é que eles não estavam falando deles mesmos, sabe, um contra os outros. Eles estavam falando das pessoas que escravizavam eles, só que davam sentido de que eles estavam improvisando falando disso. Então essa questão de ataque, de se falar, assim, hoje em dia batalhas não se pode mais falar, tem essa regra, né, não se falar da mãe e de outras violências que existem. A ideia da batalha de sangue hoje dentro do hip hop é que a partir do seu conhecimento e da sua construção de rima, de processo, você consiga sangrar a pessoa mentalmente, né? Ela não vai conseguir formular uma resposta para aquela rima que você fez, e você não precisou usar de questões físicas, psicológicas, emocionais ou de outras orientações da pessoa para menosprezar ela, porque isso é muito paia, né, galera? Vamos pensar nisso aí. Mas essa é a construção de rima, né? E essa questão de se falar em rimas, de se conversar, é uma questão que vem lá da África, dos griots. Os griots são os mensageiros africanos, né? É uma galera da oralidade, da palavra, de falar. Griots são pessoas em África que guardam a história dos seus povos e repassam elas através da oralidade, das palavras. Então, vem muito disso dos griots também, essa questão da oralidade, de se construir, eles contavam a história de um povo, ou de uma família, ou de um lugar, a partir da palavra, era tudo gravado, e aí o treinamento de griot era uma criança que resolvia ser griot, e ela ia aprendendo com outro griot mais velho a sua história para que ele pudesse continuar contando essa história do povo, de uma família, ou de um lugar desse processo. Então essa é a ideia de construção de rima, galera, de poesia. É isso que é poesia, né? É esse processo da gente poder pensar sobre essas questões e poder fazer isso pra galera construir. Dentro do rap, aí a gente pode perceber, né, que a gente tem poesia que mexe com emoção, poema é o texto dentro da poesia, aquilo que tem palavras, né, vai ser isso, seja ele escrito ou falado. Poesia marginal era a galera que fez arte, fez poesia fora daquelas conceituações que antes eram aceitas. E rima é a construção de versos onde tem palavras que têm sonâncias parecidas, certo? Dentro do rap você tem a poesia ritmada, o poema ritmado, porque existe um tempo musical ali que te delimita as coisas, não é igual a poesia falada ou escrita, que ela é bem livre. Certo, galera? E aí, para pensar isso, na próxima aula a gente vai falar dos outros elementos da cultura hip hop que eu não tinha falado antes. Beleza?
fecha com nós e tá 10 em 10.